Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 1. Você abriu aí? Eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. Se a sua versão for diferente, fique tranquilo, vou explicar o que eu vou ler. Diz assim, Atos 17, 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, ou é o Messias. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Já há umas 2 ou 3 semanas eu venho orando a respeito da mensagem que eu pregaria nesse primeiro culto desse prédio, e eu orei para que o Senhor me desse uma palavra profética, uma palavra que tivesse a ver com esse novo tempo. Porque eu não sou daqueles que acredita que Deus predestina as pessoas para tudo. Porque se eu cresce nisso, Deus escolheu alguns pastores para serem muito bem-sucedidos e outros pastores para viverem uma vida inteira com uma igreja de 20, 30 pessoas. Sendo que ele mesmo disse: o Pai deseja que a casa esteja cheia, lá parafraseando a parábola lá do Senhor que convida pessoas para um banquete. Eu creio que nós precisamos buscar em Deus sempre uma direção, uma estratégia, e Deus, mesmo que a gente ore por algo grande, algo relevante, Ele vai nos atender conforme também a nossa capacidade. A Bíblia nos diz que o Senhor não nos deixaria ser envergonhados num contexto de nós precisarmos talvez estar diante de autoridades e representá-lo diante das autoridades. Então, Deus não nos mandaria para esse lugar. Talvez um dos melhores lugares da cidade, um dos melhores pontos da cidade, estratégico, ao lado da praça principal, ao lado da prefeitura, na avenida principal, se ele não tivesse algo para nós. E enquanto eu orava nessas semanas, por várias vezes veio esse texto lá do versículo 6, 7, lá no 6, onde os homens dizem, os homens lá da cidade de Tessalônica disseram: esses que têm tumultuado o mundo, promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E aí eu pensei, mas a gente não quer ser os que promovem tumulto, né? A gente não quer ser a turma da algazarra. E aí eu continuei orando e pensei em várias mensagens. Eu tenho um esboçado lá com umas 200 mensagens que eu já preguei. Fiquei pensando, eu poderia pregar isso, poderia pregar aquilo, mas essa palavra continuou no meu coração. Nessa semana, quando eu parei para ler o contexto, e sou professor bíblico do Novo Testamento, nos últimos 2 anos, todo semestre eu dou cartas paulinas, então conheço o contexto da cidade de Tessalônica, em que momento ela foi escrita, a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e tudo isso. Quando eu li os primeiros versículos, eu fiquei impressionado. Tamanha similaridade existe entre o que Deus desejou fazer em Tessalônica com o que Deus tem colocado no meu coração como pastor, que Ele deseja fazer na cidade de Conselheiro Lafayette.
As coincidências, e eu vou dizer que são Jesuscidências, né? Elas me assustaram e elas me dão a certeza de que assim como em Tessalônica, uma igreja foi plantada, se tornando extremamente relevante, o Senhor nos fará relevantes na cidade de Conselheiro Lafayette para promover uma mudança nessa cidade. Você crê nisso? Você faz parte disso. São tantas as similaridades que vai parecer que eu estou forjando a informação bíblica, mas não é. Vamos dar um panorama geral, começando lá no capítulo 16, para que você entenda como Deus plantou uma cidade, uma igreja na cidade de Tessalônica. Primeiro, se você só vai acompanhando aí na sua Bíblia, se quiser anotar para conferir em casa, lá no versículo 6, diz que Atos 16, 6, um pouquinho antes do 17, diz que Paulo, Silas, Timóteo e com certeza Lucas, porque Lucas é quem está escrevendo e ele escreve vários trechos em primeira pessoa, eles estão passando pela Frígia e pela Galácia. As igrejas ali da Galácia são Listra, Derbe, Antioquia da Psídia e Cônio, as 4 principais cidades que tinham igrejas. Eles passam por ali, se você conhecer o mapa, eles saem lá do norte de Israel, eles passam ali pela Frígia, Galácia, e aí eles sobem. E aí diz o texto no versículo 7 que ele desejava ir para a Ásia. Ele chega lá numa altura no mapa e ele desejava vir para o sul, onde tinha a Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, todas aquelas igrejas da Ásia Menor que está lá no livro de Apocalipse. Mas diz o texto, no versículo 6, que o Espírito impediu Paulo de vir para o sul. No versículo 7, Atos 16, 7, diz que ele desejava ir para o norte, para Bitínia. Provavelmente ele desejava chegar lá em Bizâncio, Constantinopla, pegando a Via Ignátia do comércio e percorrendo toda a Via Ignátia, que era uma estrada muito famosa, eu vou citar ela em outro momento da mensagem. Mas também o Espírito impediu que ele fosse para o norte. Detalhe, ele vinha do leste para o oeste. O Espírito impediu que ele viesse para o sul, impediu que ele fosse para o norte, só sobrou o oeste, que dava no porto de Troade. Quando ele está lá na cidade de Troade, ele tem uma visão à noite. O texto diz assim, uma visão. Não sei se ele teve uma visão aberta ou ele dormiu e teve um sonho profético, porque o sonho profético é uma experiência no Espírito também. E ele viu um homem macedônio dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí ele entra num barco em Troade, passa ali por uma ilha, a Samotrácia, e chega no porto de Neápolis. Se ele desejava ir para Bitínia e pegar a Via Ignátia, lá do começo, a Via Ignátia era uma estrada que ligava Bizâncio, que depois vira Constantinopla, a Roma. Ela ia até o litoral da Grécia, atravessava o mar, pegava a Via Ápia e ia até a Roma. Essa estrada ligava o Oriente e o Ocidente comercialmente. Todos os comerciantes lá por via terrestre precisavam passar pela Via Ignátia. Paulo tinha uma estratégia. Quando ele chega em Neápolis, e ele vai para a primeira cidade depois de Neápolis, Filipos, ele está na Via Ignátia, só que no meio dela. E aí tem todo aquele evento da plantação da igreja em Filipos. E aí eles vão para a próxima cidade. Qual é a próxima cidade? Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. Das igrejas que a gente conhece pela Bíblia, que fazem parte da Macedônia, nós temos Filipos, Tessalônica e Bereia, que é a próxima cidade, que a gente não vai chegar nessa parte do texto. Tessalônica era a capital. E, estrategicamente, era necessário que naquela cidade existisse uma igreja. Deixa eu voltar aqui e falar sobre as coincidências, as Jesuscidências, com base naquilo que eu orei para que o Senhor me desse uma palavra profética para esse tempo. Primeiro, já compartilhei com alguns de vocês que, ao mesmo tempo em que nós viemos para Conselheiro Lafayette, já estava quase tudo certo para nós irmos como missionários para a Espanha. A gente já tinha tudo certinho para a gente ir para a Espanha como missionário, abrir uma escola para formar pastores em língua espanhola da nossa igreja lá na cidade de Badajoz, fronteira com Portugal, 200 quilômetros de Lisboa, 400 quilômetros de Madrid. Tudo certinho.
Eu lembro que eu vim pregar no primeiro domingo de março de 2023, lá na igreja antiga, no prédio antigo. O pastor Esdras me convidou para abrir uma série de mensagens da igreja fora das quatro paredes. Eu lembro que quando eu assumi o microfone, alguns dos irmãos estavam lá, o Espírito me impeliu a começar a falar sobre a saída do pastor Esdras. Eu falei, irmãos, vocês têm que ficar espertos aí, porque o pastor de vocês vai sair em algum momento. Vocês têm que estar ligados, porque uma igreja saudável permanece mesmo que o pastor não permaneça. Isso foi no domingo. Na terça-feira, o Esdras me manda uma mensagem dizendo que tinha recebido um convite da liderança para ir para Governador Valadares. Nisso o Senhor já tinha falado comigo que eu seria o substituto dele. Eu falei, vai na bênção, porque Deus falou comigo que eu vou para o teu lugar. Só que foi uma situação tão inusitada que eu achava uma coisa. Deus frustrou toda a minha expectativa e me fez fincar os dois pés em Conselheiro Lafayette. Eu não tenho a mínima ideia se um dia eu vou sair daqui ou quantos anos eu vou ficar nesse lugar. Então, eu desejava ir para um lugar, parecia que tudo me impulsionava a ir para aquele lugar, mas o Espírito me impediu e me trouxe para cá. Certamente, com base naquilo que ele deseja fazer nesse lugar. A cidade de Tessalônica era uma capital e estava no meio de uma estrada estratégica para o evangelho ser pregado, porque os comerciantes do Oriente e do Ocidente passavam por essa estrada. Podemos dizer sobre a localização geográfica de Lafayette e vemos que ela está no coração, no entroncamento de várias outras cidades. Ela está entre BH, Rio de Janeiro, ela está entre BH e Muriaé, sul, a Zona da Mata. Tem muitas cidadezinhas aqui em volta. Inclusive, alguém me falou esses dias que o tráfico de drogas é muito forte em Conselheiro Lafayette por causa disso. Tem muita rota de fuga, ela abastece de drogas todas as cidades em volta. E agora nós temos uma igreja nesse lugar. Já tínhamos outras, mas temos uma igreja com uma visão de influenciar não só Lafayette, mas além de Lafayette. Se aqui é um coração de outras várias cidades, nós também desejamos levar o evangelho para essas cidades. Vemos, por exemplo, que as mineradoras todas, elas fazem parte de Ouro Branco e Congonhas, mas as pessoas ficam em Lafayette, porque Lafayette, ela tem como que é uma cidade maior, ela se torna como que uma capital das pequenas cidades que existem em volta. Por isso, Deus tem um plano para fazer da igreja em Conselheiro Lafayette uma igreja de referência para que povoe-se o céu através das pessoas das outras cidades em volta. Carandaí, Santana dos Montes, Ouro Branco, Ouro Preto, Congonhas e várias outras cidadezinhas, Jeceaba, várias outras cidadezinhas que tem aqui em volta, podem ser e devem ser influenciadas pela igreja de Conselheiro Lafayette. Estamos na avenida principal e detalhe, a Via Ápia, ela passava na frente da prefeitura de Tessalônica. Então, nós temos diversas similaridades no tipo de cidade estratégica e naquilo que Deus deseja fazer nessa cidade. A nível de informação, e vocês me conhecem, sabem que eu tenho uma postura extremamente transparente a respeito de tudo. Há 7 ou 8 anos atrás, quando o bispo mandou o pastor Esdras para cá, o pastor Esdras ainda não era formado no seminário. Aos olhos do bispo, ele achava que deveria, inclusive, fechar a igreja aqui e reabrir da forma certa, porque ele foi pegar lá nos registros da igreja, porque tudo é muito bem organizado na nossa denominação. Já tinha mais de 30 anos a igreja em Conselheiro Lafayette, com 8 pessoas, só de investimento financeiro já beirava R$1 milhão. Com 8 pessoas. O bispo falou, se vocês querem, falou para os colegas dele, se vocês vão deixar Lafayette comigo, eu quero que seja feito do meu jeito e eu preciso escolher um obreiro ao meu perfil para que ele vá para lá. O Esdras estava numa igreja de 150 pessoas no culto de domingo, veio para cá, vocês sabem, na dificuldade, a Thalita grávida, o Gabriel nasceu com diversas dificuldades e ele fica por 6 anos quebrando pedra nesse lugar. O bispo sempre tratou Conselheiro Lafayette como a menina dos olhos dele. O Esdras muitas vezes foi cogitado ser enviado para outras igrejas pelo bom trabalho dele. Ele é um pastor que prega muito bem, usa muito bem as redes sociais, tem uma visão diferenciada, mas o bispo falava, não mexe com Esdras, porque ele está numa grande obra em Conselheiro Lafayette.
Uns 2 anos antes do Esdras sair daqui, o Esdras já ouvia Deus falando com ele a respeito da saída. O que impedia o Esdras de sair era quem viria para o lugar dele, porque o bispo não abriria a mão da visão que ele tem para Conselheiro Lafayette, porque ele sempre disse: Deus nos dará uma igreja relevante, uma igreja de impacto na cidade de Conselheiro Lafayette, e eu preciso fazer as coisas muito bem organizadas. Nós somos essa igreja. Nós fazemos parte desse tempo. Fico grato por participar de um tempo de colheita. Já recebemos mais de 20 pessoas aí nos últimos 10 meses desde que eu assumi aqui. Ontem estávamos aqui numa reunião de homens, fazendo um churrasquinho naquela porta lá, e na hora que eu estava orando no final, eu lembrei que a igreja, quando o Esdras assumiu, tinha 8 pessoas. Nós tínhamos mais de 8 homens aqui ontem. Deus nos dá um tempo de graça onde a gente colhe em cima do que outros plantaram. Isso é graça, irmão. Um planta, outro rega, outro participa da colheita, e é Deus quem vai fazendo todas as coisas. E certamente Deus fará de Conselheiro Lafayette o que ele fez em Tessalônica, uma igreja que se tornou um polo para várias outras igrejas. As igrejas do coração de Paulo são as igrejas da Macedônia. Paulo sempre elogia muito as igrejas da Macedônia. Mesmo com perseguição, a igreja mais perseguida talvez foi a igreja de Tessalônica. Uma das igrejas mais pobres, a igreja de Filipos. Uma das igrejas mais sérias, a igreja lá de Bereia. Ele sempre elogiou aquelas igrejas. E eu, como pastor, desejo que a igreja de Conselheiro Lafayette também agrade aos olhos do Senhor. E Ele sempre nos favoreça com a sua graça, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Ainda que chova dinheiro do céu, para que a gente coloque os melhores ventiladores, que a gente coloque ar-condicionado, que a gente esteja em cima da prefeitura, não do lado. Se o Senhor não estiver conosco, nada nós faremos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nós precisamos confiar no Senhor, que sustentou essas igrejas, para que Ele nos sustente também. De forma resumida, com base nos versículos que nós lemos, quero trazer 3 informações para vocês que têm a ver com o que nós cremos a respeito de igreja. Primeiro, temos uma visão. E eu vou compartilhar ela com você para que você tenha ela também. Temos uma missão. Segunda coisa, temos uma missão. E temos um foco nessa cidade. Diga comigo, temos uma visão. Temos uma missão. Temos um foco. No versículo 1, diz que eles chegam na cidade de Tessalônica, na capital da Macedônia. Lembre tudo o que eu falei, no meio da Via Ignátia. Aqui, em Tessalônica, era uma cidade militar. Uma das maiores bases militares do Império Romano ficava ali, porque ela estava estratégica também. Ao sul, você pegava no porto de Bereia um barco e vinha para Atenas. A oeste você tinha o Oriente, a oeste você tinha a Itália, Roma, e a oeste você tinha o Oriente. A visão que nós temos é fazer da igreja, num lugar tão estratégico como aqui, que pode influenciar várias outras cidades, inclusive os que vão para o Rio de Janeiro, inclusive os que vão para a Zona da Mata, além dos que estão muito próximos, é que nós façamos dessa cidade uma cidade que ela é uma referência em quesitos igrejas. E eu digo igrejas porque essa visão não engloba apenas nós. Faço parte, junto com o pastor Lucas, do Conselho de Pastores, e temos trabalhado com afinco nessa ideia de que as igrejas se unam. Teologicamente, a gente vai diferir em várias coisas, mas nós podemos nos unir nas coisas principais e fazer da igreja, com letra maiúscula, que não está limitada a uma única placa, uma igreja de referência, para que pessoas do mundo inteiro venham aprender com as igrejas de Conselheiro Lafayette. Por que não? Você já ouviu falar em Laranjeiras do Sul, Paraná? Você já ouviu falar? Pois bem, tem uma igreja lá em Laranjeiras do Sul, uma cidade de 40 mil habitantes, que pastores do mundo inteiro vão para lá, a igreja do pastor Cezinha Cita. Uma igreja que, numa cidade de 40 mil habitantes, tem quase 10 mil membros. Eu lembro de um evento que eu fui com o pastor, e o pastor Cezinha Cita estava pregando lá, e ele colocou um vídeo, onde uma pessoa da igreja dele entrevistava algumas pessoas da cidade, que não eram membros da igreja,
Eu lembro das palavras do chefe da polícia daquela cidade. A pergunta era: o que aconteceria se a igreja metodista, eles são metodistas do Brasil, se a igreja metodista saísse da cidade de Laranjeiras do Sul? O chefe da polícia falou: não, de jeito nenhum, nós não vamos deixar. Porque, olha só, um monte de gente que está naquela igreja, eu prendi. Eu tinha que ir lá em ocorrência, que o cara batia na mulher. Um monte de gente drogada, que dava problemas para nós, hoje são membros fiéis daquela igreja. Essa igreja não pode sair dessa cidade. Meu irmão, as pessoas saem do mundo inteiro, do Brasil inteiro, para ir lá para Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, aprender com um pastor numa cidadezinha pequena. Por que não? Nós podemos ser um farol, não só para ensinar igrejas, mas para ensinar cidades, inclusive, como tratar as igrejas e como as igrejas podem se relacionar com as causas da cidade. Essa é a nossa visão, fazer da igreja uma igreja relevante na cidade, para a cidade. Meu irmão, numa cidade de matriz católica, quando a gente se move para atender as necessidades da cidade, Deus usa católicos, Deus usa pessoas não evangélicas para nos abençoar. Temos visto as janelas do céu se abrindo sobre nós, mesmo sendo ainda uma igreja inexpressiva comparada com outras igrejas em número de membros de Lafayette. Temos algo próximo de 70, 80 pessoas como membros efetivos. Uma frequência de 80, 100 pessoas, sempre tem uns que faltam, gira em torno de umas 100 pessoas. As janelas têm se aberto, porque quando nós estamos na visão, Deus usa todo mundo. O pessoal que está mais presente aqui sabe como Deus tem usado pessoas improváveis para nos abençoar. Contratamos um cara do gesso para fazer aquela divisão ali na entrada, que vai ser o templo das crianças, fazer também 2 portas aqui atrás, e mais uma outra parede ali em cima numa sala. O cara trabalhou sábado, trabalhou todos os dias até 10 horas da noite. Ele falou: pastor, hoje eu tenho que ir embora porque eu saí de casa às 6 horas da manhã, eu estou até aqui, 10 horas da noite. O cara falou: não, como que é para a igreja, eu vou vir aqui. Ontem eu lembrei das gradezinhas, das telinhas nas janelas aqui, para que nenhuma criança se aventure ali naquelas janelas. Liguei no final da tarde, um cara falou: não, meu amigo, só segunda-feira eu vou poder ir aí, porque eu estou cheio de serviço. Falei: ô meu irmão, vai ser uma igreja lá, vai estar cheio de criança na sala, me ajuda aí, cobra um pouquinho a mais de mim aí, mas vem. Falou: é para a igreja? Estou indo agora aí. Chegou ele e o outro cara, comecei a pregar para eles, um desviado, o outro não conhece Jesus. Ela falou: não, eu vou voltar para a igreja e tal. Gente que 6 horas da manhã, em dia de semana, estava aqui limpando, pintando. O cara do taco, comecei a pedir um monte de coisa para ele. Ele falou: pastor, esse tipo de serviço para mim é ruim, vim fazer picado. Eu pago a diária dos meninos aqui e nunca acaba. O negócio é a gente pegar de um dia para o outro. Eu falei: ô meu irmão, mas eu preciso que tenha culto domingo, aí me ajuda. O cara veio ontem de manhã, o dono da empresa veio com outro funcionário aqui para terminar a parte. Deus usa até os ímpios para abençoar a igreja quando a gente está na visão, quando a gente está no propósito certo. Irmão, nós precisamos pensar além do nosso próprio umbigo. Qual pastor Lucas, não deseja ter todas as suas cadeiras ocupadas? A Miriam me deu uma ideia: o pastor, vamos fazer umas arquibancadas ali na galeria daqui a um tempo e tal, que aí dá para botar mais umas 50, 100 pessoas. Eu já estou sonhando com as arquibancadas, Miriam. Mas de nada vale a gente abarrotar esse prédio aqui e a gente ser irrelevante na cidade de Lafayette. As pessoas nem saberem que existe uma igreja de Jesus. Elas nem saberem que existe um lugar onde milagres acontecem. Onde mesmo aqueles que não têm mais esperança podem vir aqui, porque há uma palavra que muda destinos, muda situações. Nós precisamos tornar a igreja conhecida para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja conhecido nesse lugar. Meu irmão, se nós saíssemos daqui, o que as pessoas diriam? Desculpa, Lucas, vou ter que te citar aí numa conversa que a gente teve no meu carro. Um dia eu dei carona para o Lucas depois de uma reunião do conselho, e o Lucas falou: não, mas eu estou muito feliz, pastor Jefferson, que tem chegado umas igrejas novas na cidade aí, e igual você, igual o pastor Leonardo aí. Aí eu olhei para ele e falei: ô Lucas, já faz mais de 30 anos que a gente está em Lafayette. Aí ele ficou todo vermelho do jeito que ele está agora aqui. Eu falei: não, cara, fica tranquilo, isso aí é problema para a gente. A gente já está há 30 anos na cidade e ninguém conhece a gente. Tem alguma coisa errada.
Jesus não edifica uma cidade e esconde ela no vale, joga em cima do monte. Jesus não acende uma candeia e coloca embaixo da cama. Ele quer colocar um lugar mais alto para iluminar o máximo de pessoas possíveis. Quando nós estamos na visão, o Senhor abre as portas, o Senhor abre as janelas. E eu não estou criticando os meus antecessores. Não conheço os outros, conheço o pastor Isaac lá, de uns 15 anos atrás, foi pastor aqui, um grande homem de Deus, está edificando uma grande igreja lá em Itabira. Igreja extremamente relevante na cidade de Itabira. Não estou criticando os meus antecessores. Eu estou dizendo que se o Senhor está nos colocando em cima de um pedestal, em cima de um monte, num lugar alto, é para que a gente ilumine, irmão. Isso não parte só do pastor. Você é luz no seu condomínio. Você é luz no seu prédio. Você é luz no seu trabalho. Bata no peito e diga, eu sou de Jesus. Pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Pode seguir meu exemplo, porque eu sou alguém fiel às Escrituras. Se você for luz onde você estiver, pessoas serão atraídas à presença de Jesus e serão transformadas. Meu irmão, nós queremos ser uma plantação do Senhor nessa cidade. Existe uma diferença entre uma floresta com muitas árvores frutíferas e uma plantação. Eu lembro, atrás da casa da minha mãe, tinha uns 10 quilômetros de matagal. Eu me criei no meio daquele mato. A gente saía de manhã, na época que a gente não estudava, saía de manhã, ficava até o final do dia, não levava água, não levava comida. Por quê? Porque tinha mexerica, a gente chama de bergamota lá no Rio Grande do Sul, mexerica, pinhão, amora, a gente sabia onde tinha fonte de água, a gente vivia no meio do mato e comia daquelas frutas. Eu lembro das mexericas, elas ficavam 5 quilômetros depois do campo dos padres. Os padres tinham um campo lá que criava touro, a gente tinha que olhar se os touros estavam lá para fugir deles, para atravessar, por do outro lado tinha uva, uma plantação de uva, e eu vou confessar o pecado que a gente roubava lá de um plantador de uva, e tinha também as mexericas lá do outro lado. Árvore no meio de uma floresta é uma coisa, nós queremos ser uma plantação. Plantação tem organização, plantação tem planejamento, plantação, uma árvore está conectada com a outra. Você planta milho, no mesmo buraquinho que você joga a semente do milho, você joga uma semente de abóbora. Por quê? Porque enquanto a abóbora cresce, ela elimina ali os bichinhos que vêm comer o milho. Acaba o milho, tem as abóboras. E aí é um ciclo, aí você planta outra coisa. Tem todo um sistema no plantio. Queremos ser uma plantação onde o Senhor conecta uma árvore frutífera a outra árvore frutífera, a outra árvore frutífera, a outra e a outra. E assim a gente vai dando fruto para que as pessoas sejam alimentadas, para que os sedentos sejam saciados nessa cidade. Levantei na última reunião a questão dos idosos aqui, que fechou o asilo. E aí eu levanto as bolas e não tem nem jeito para trabalhar, né? Eu falo, Deus, a visão vem antes do recurso. Aí o Lucas falou, pastor, a minha mãe, pastor Jefferson, ela formou no quê? Enfermagem. Formou em enfermagem, o sonho dela é trabalhar com idoso. Falei, beleza, Lucas, se a gente for lá e conseguir abraçar o asilo, a tua mãe vai ser a nossa presidente lá, vai ser a nossa diretora. Por que não, irmão? A visão vem com um, o recurso vem com outro, a mão de obra vem com outro, a ajuda vem com outro, e assim nós vamos frutificando para Cristo, irmão. Se eu evangelizar alguém na rua e ele for para a igreja do Lucas, glória a Deus, irmão. Se ele for para a assembleia, glória a Deus, o importante é que ele seja salvo. De vez em quando eu pego o Uber lá no Novo Horizonte. Todo Uber eu dou um jeito de pregar para eles. Ontem o cara, eu estava lá, o Ebert passou, e pastor, o que você está fazendo aí? Não, estou pegando um Uber, estou indo lá no churrasco e tal. O cara chegou. Aí eu vi que ele botou na rádio evangélica. Aí eu falei, você é evangélico, irmão? Sou da Igreja Assembleia de Deus, do pastor, esqueci o nome dele e tal. Eu falei, que bênção, meu irmão, eu sou pastor e tal. Glória a Deus, vamos orar aí pela cidade e tal. Eu, assim, vi que ele era crente e não vou pregar para ele. Mas a gente tem que pregar para todo mundo. E se ao pregar para ele, ele voltar para a igreja que ele saiu e não ser a nossa, glória a Deus, Cristo está sendo glorificado. Nós precisamos ter uma visão que vai além do pastor, para que a gente seja relevante. Quantas pessoas que não fazem parte da igreja eu conheço, eu e a Dani conhecemos em Conselheiro Lafayette? Umas 10 ou 15, chutando alto. Quantas pessoas o Wesley conhece? O Wesley já trouxe um monte de amigo dele aí.
para a gente pregar o evangelho. Quantas pessoas o Mateus conhece? Quantas pessoas o Márcio conhece? Chegam os caras aqui, já são amigos do Márcio. Glória a Deus, você tem que pregar para eles. Não adianta também você marcar a visita e chamar o pastor. Se o pastor não puder, a pessoa vai ficar sem ouvir a palavra. Você prega, você ora, Deus te usa para fazer milagre. Pedro, oramos por ele semana passada, ele estava com o joelho, tinha torcido o joelho. Quantos dias antes do culto? 3, 4 dias? 3 dias, ele torceu o joelho. Estava com o joelho inchado, falei, Jesus vai te curar. Oramos por ele, no dia seguinte ele está subindo um morrão da casa dele, deu um estralo no joelho, aí ele ficou com medo de subir, quase ligou para a mãe dele para ir buscar ele. Ele falou, será que piorou o joelho? Melhorou. Aí ele começou a retar, não está doendo mais nada. Aí subiu, aí chegou para mim no outro dia na obra aqui, pastor, Jesus me curou, a oração foi respondida, estou sem dor, foi jogar bola 2 dias depois, né? Aí eu falei, Pedro, você tem que, faz um vídeo, cara, marca a igreja, me marca, fala para os teus amigos. Aí ele falou, falei para o pessoal da escola, até os caras que não acreditavam, começaram a acreditar porque eles viram o meu joelho torcido e agora eu estou jogando bola de novo. É assim, meu irmão, que Cristo vai sendo multiplicado na cidade e as pessoas vão crendo nele, entregando a vida para ele. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser um missionário no seu condomínio, um missionário no seu trabalho. No versículo 2 e 3, diz que Paulo ia para a sinagoga, e ele foi por 3 semanas na cidade de Tessalônica, e diz o texto que ele discutia a respeito das Escrituras, expondo que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse, e anunciando que Jesus de Nazaré lá, era o Messias, esperado pelos judeus. Meu irmão, essa é a nossa missão. A nossa visão é fazer da nossa igreja uma igreja relevante nessa cidade. Se possível, conectando outras igrejas também, para que a igreja com letra maiúscula seja relevante nessa cidade. A nossa missão tem a ver com anunciar a Cristo, conforme ele se revela nas Escrituras. Tem igreja fazendo um monte de maluquice que Jesus não mandou, que não precisa. Tem um monte de gente pregando um monte de coisa que não precisa. O que é necessário para que as pessoas sejam salvas? Expor Cristo, através da palavra. Expor aquele que necessitou morrer e ressuscitar. E se ele ressuscitou, ele está vivo. Por estar vivo, as pessoas podem se relacionar com ele. Ao se relacionar com eles, elas conhecerão um Salvador, um Senhor. É isso, é só isso, meu irmão. É simples. Tem pastor, Lucas, que fica inventando moda. Tem pastor que no passado era uma referência para mim, porque pregava a cruz, pregava o evangelho, pregava salvação, volta de Jesus e tal. Hoje os caras estão mais coaching do que pregador. Hoje os caras estão mais psicólogo do que pregador. Fala mais sobre a alma do ser humano do que a palavra de Deus. O que nós temos que fazer, missão, tem a ver com o que a gente faz para executar a visão. É anunciar a Cristo. Pelo amor de Deus, meu irmão, não fica falando da igreja metodista wesleyana. Não fica falando do teu pastor, não, meu pastor é um cara barbudo e tal, um cara lá do Rio Grande do Sul, ele é meio pedrão e tal. Não vai ser isso que vai atrair as pessoas. Não, na minha igreja é legal, a gente toca até uns rock. Você viu como hoje deu para ouvir o solo da guitarra, né? Na outra igreja não dava, irmão. Lá na igreja o pessoal faz um solo de guitarra, o baterista arrebenta lá. Não é isso que vai salvar as pessoas. É Jesus, irmão. Não porque a gente está num lugar maravilhoso do lado da prefeitura, e daí? Já foi uma casa de show aqui e destruía pessoas. O lugar não faz diferença. É quem está no lugar é que faz a diferença. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é porque a gente é corajoso, a gente firma o peito, cerra os punhos e pode vir os demônios. Não é isso que faz a gente ser inabalável. É o inabalável habitando em nós. Nós precisamos anunciar a Cristo, que transforma as pessoas. Nós precisamos ser representantes de Cristo. Não é a bandeira da Igreja Metodista Wesleyana, não é a teologia da Igreja Metodista Wesleyana, é Jesus, meu irmão. É Jesus. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo.
Só existe uma fonte para nos apresentar Jesus Cristo, a palavra. E é isso que nós temos que anunciar nessa cidade. Essa é a nossa missão. É por isso que a gente fica te pentelhando para vir na escola bíblica, para você aprender da Bíblia, irmão. Você tem testemunho para contar? Pode inspirar alguém? Pode. Mas você tem que falar da palavra. Jesus se revela através da palavra e é assim que as pessoas vão ser transformadas. Jesus veio para oferecer, meu irmão. Jesus veio para ofertar perdão, ofertar salvação. E é assim que você tem que ser. Você tem que dar solução para as pessoas apresentando Jesus. Você tem que levar esperança para elas. E Jesus é a esperança, Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, Jesus disse, se não for por mim. Caminhe com Jesus, fale sobre Jesus, cresça no conhecimento da palavra, transmita isso e pessoas serão salvas à sua volta. O nosso foco, meu irmão, tem a ver lá com o versículo 4. Olha o que diz no versículo 4. Temos um foco também. Temos um objetivo final e que nós desejamos alcançar isso. Diz no versículo 4. Alguns deles foram persuadidos. Deles quem? Dos judeus. Dos religiosos da cidade. Alguns deles foram persuadidos. Porém, versículo 4. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos, os improváveis, os não crentes, os pecadores, os gregos lá, né? E muitas mulheres importantes. Nós desejamos que pessoas sejam agregadas a nós, só para aumentar as cadeiras ocupadas, só para aumentar o hall de membros, só para a gente tirar foto com cada dia mais pessoas. Não, meu irmão. Porque o nosso alvo nessa cidade é formar um exército. Você pode dizer isso comigo? O nosso alvo nessa cidade é formar um exército. E eu uso a ilustração do exército porque nós estamos em guerra, meu irmão. Minha filha hoje, a gente chegou 8 e pouquinho da manhã aqui, ficou até 2 horas da tarde. Minha filha estava ali, aí a Raquel pegou ela no colo, ela falou, pastor, ela está bem quentinha. Botei a mão na cabeça e falei, acho que ela está com febre. A Dani depois chegou em casa, estava com 39,3. Ela falou, amor, se ela não melhorar, eu não vou ir para o culto. Ela deu um remédio lá, 10 minutos ela estava brincando. O Márcio já teve crise de ansiedade em umas semanas aí, que fez ele ficar em depressão 2 anos lá em Congonhas. Ele teve numa tarde, teve que vencer para se levantar. Um dia ele está vindo para a obra, arrebenta o pivô da roda do carro. Se ele tivesse na BR, ele tinha capotado o carro. Wesley ficou doente. Jefferson teve uma crise terrível uns 2 meses atrás. Nós estamos em guerra, meu irmão. Nós estamos em guerra. Não estou falando que a gente tem que temer a retaliação, mas nós estamos em guerra. Você é um soldado que está sendo convocado pelo general para fazer parte dessa batalha. Se o Senhor está te acrescentando nesse lugar, você precisa dizer, Senhor, me dá a armadura aí, me dá a espada, me ensina a usar, porque eu quero fazer parte disso. Tem a ver com salvação de vidas, tem a ver com fazer a diferença nessa cidade, eu quero participar. Talvez você nunca pegue um microfone na mão para falar num culto com pessoas sentadas. Talvez você nunca ministre um louvor, nunca imponha as mãos sobre alguém como eu orei pelo Marcelo. Mas você é um missionário do Senhor nessa cidade. Você é um infiltrado do Senhor para ir por esse mundo, Conselheiro Lafayette, fazendo discípulos. Cada nova alma que o Senhor nos acrescentar será um novo discípulo de Cristo. Nós instruiremos esses irmãos na palavra para que eles recebam o caráter de Cristo e representem Cristo, sejam a imagem de Cristo nessa cidade. Cada novo discípulo, cada alma que foi transformada num discípulo, cada discípulo que for acrescentado a nós, será um novo sacerdócio do Altíssimo. Porque nós não cremos num sacerdócio único. Eu sou o seu pastor, mas eu não sou melhor do que você. O dom que Deus me deu e a experiência que eu tenho talvez faça com que eu esteja na liderança. Mas alguns de vocês podem e devem avançar a minha caminhada. No futuro, vocês podem se tornar melhores do que eu. Nós temos uma liderança horizontal, não é vertical. Nós cremos e praticamos o sacerdócio universal de todos os crentes.
Eu já falei para vocês, eu sou fominha como todo pastor. Se dependesse de mim, eu abria o culto, orava depois do louvor, só não faria o louvor, porque senão ia ser um desastre, né? Botava a Dani para fazer o louvor, orava depois do louvor, fazia a oferta, pregava, orava no final. Mas eu estou aqui também para formar líderes, formar pastores que vão plantar igrejas nessa cidade, que vão plantar igrejas em outras cidades. Toda vez que você vier aqui, pelo menos 3 pessoas diferentes vão ocupar o púlpito. Por que a gente não tem cadeira aqui? Esses dias algum de vocês, não lembro quem, falou, pastor, está meio pequeno esse palco. Eu falei, eu deixei pequeno para ninguém inventar de colocar cadeira lá em cima, né? Porque aí tem a galera do Santo dos Santos e a galera do normal, né? Não, meu irmão, todo mundo vem aí de baixo. Assim como eu saio dali para assumir o microfone, um dia você vai sair daí também para assumir o microfone. E se não assumir o microfone, Deus me usa assim como Ele pode usar você. Ah, o pastor Gerson é um cara ungido, orou pelo joelho do Pedro e Jesus usou ele para curar o joelho do Pedro. Você pode também ser usado. Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, pegarão em serpentes e escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Os que crerem. Meu irmão, você pode ser usado assim como um pastor é usado. Milagres podem acontecer através da sua vida, assim como eles podem acontecer através da minha. Nós estamos formando um exército. Por isso, meu irmão, ajusta a tua armadura, empunha a tua espada, e se não souber usar a espada, diga, Espírito Santo, me ajuda aí, eu preciso aprender a empunhar a espada, e usa a espada. Estamos em guerra, meu irmão. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Não é o teu marido que é um desviado, sapecado, enviado do inferno, é os capetas que envolvem ele. Luta contra eles em oração. Cerca o teu marido de amor e oração para você ver se o inimigo vai conseguir tocar ainda no teu casamento, na tua casa. Sirva ao Senhor, fortaleça no Senhor e na força do seu poder e guerreia a batalha que te está proposta. Se você foi acrescentado aqui, meu irmão, me desculpe, mas você veio numa igreja que a gente não se conforma que você não faça nada para Jesus. Eu já falei milhares de vezes, não vivemos apenas por salvação, senão no dia que a gente conheceu Jesus, Ele matava a gente e levava a gente salvo. Se Ele nos mantém nesse lugar, se ao entrar pela porta Ele ainda nos mantém nesse lugar, é porque Ele deseja nos conectar à sua missão. A missão de Jesus não é minha, não é dos pastores, da liderança principal, dos presbíteros, é de você também. Se levante e sirva ao Senhor. Você deseja fazer parte desse exército? Se coloque em pé nesse momento e nós queremos orar por você.